Pequeno texto Deus tinha me dado na quarta-feira, mas na quarta-feira recebemos tantos amigos aqui, aleluia, e o Senhor agora tem compartilhado comigo para me compartilhar com os irmãos. Evangelho de João, quem achou diz amém? Evangelho de João, capítulo 21, versículo 8, mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com peixes, pois não estavam longe da praia, senão 200 côvados. Então, assim saltaram em terra, e viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas, e um pouco de pão. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Amém? Capítulo 21 de João sucede a ressurreição de Cristo. Você sabe que na Páscoa, quando Jesus Cristo foi altamente martirizado, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. A Bíblia vai relatar um cenário de humilhação, morte e ressurreição. Capítulo 21 é um capítulo de abordagem, aonde Jesus vai abordar os seus discípulos, os quais andaram com ele 3 anos e meio. A Bíblia vai nos dizer também, entre os evangelhos, que há 2 pescas maravilhosas. E essas 2 pescas maravilhosas me chama a atenção que uma é no início do ministério de Jesus, e a outra é no final da passagem de Jesus aqui na terra. Capítulo 21 de João nos traz um relato tão lindo que a Bíblia vai dizer que Jesus já tinha acabado de ser ressurreto. Maria tinha ido na sepultura de Jesus. Jesus já tinha visitado uma casa, tinha falado com seus discípulos, tinha pegado na mão de Tomé, porque Tomé disse: só vou acreditar que ele é o mestre, se assim eu tocar em suas mãos furadas. Mas a Bíblia nos relata que a noite chega, os discípulos voltam a pescar. Essa ideia não vem de João, não vem de Tiago, não vem de Dídimo. Essa ideia de voltar a pescar vem daquele discípulo a qual foi chamado dentre uma pesca. E aqui nos traz um relato tão lindo que no final do ministério de Jesus, quando Jesus já tinha feito tudo o que fez nessa terra, quando Jesus já tinha mostrado os seus sinais para os seus discípulos, a primeira provação que eles passam, quando o desânimo chega, quando a perseguição chega, Pedro coloca em sua mente: vou largar tudo, vou abandonar tudo e voltarei a pescar. Como Pedro era visto como liderança daqueles discípulos, como o apóstolo chamado que seria uma pedra fundamental para a igreja, quando ele fala assim: vou voltar a pescar, ou seja, vou desistir, automaticamente quem seguia ele também disse: vou voltar a pescar, também vou desistir. As nossas atitudes não só influencia nas vivências da nossa vida, mas as nossas atitudes também influenciam na vida de outras pessoas. Nota-se que quando Pedro disse: vou voltar a pescar, os outros discípulos também voltaram a pescar. Fala para o teu irmão: você não pode tomar atitude de desistência. Fala assim: se você desistir, os outros que te acompanham desistirão também. Então preste atenção, Pedro disse: vou voltar a pescar. Assim também, no ato único, os outros também voltam a pescar. Mas preste atenção, gente, Jesus já tinha aparecido para eles, Jesus já tinha pregado novamente para eles, Jesus já tinha sido ressurreto. Muitas das vezes, para pessoas continuar no caminho, não vai depender só daquilo que Jesus fez sobre a vida dela, vai fazer, mas depende de um ato de fé e de coragem para continuar exercendo aquilo que foi chamado. Quando eles voltam a pescar, a Bíblia vai nos trazer um detalhe muito grande: e naquela noite, olha o que a Bíblia fala, e naquela noite não pegaram nada. Primeira vez que Pedro tem uma pesca maravilhosa no início do ministério de Jesus, acontece a mesma coisa a qual acontece aqui. Na primeira vez ele não pega. Pedro tinha rede, Pedro tinha barco, Pedro tinha vivência de pesca, Pedro tinha manuseio,
Pedro tinha tudo, mas não tinha autoridade vinda do céu. Oh, aleluia! Muitas das vezes nós temos tudo para mudar de vida, mas mesmo assim não temos nada. Por quê? Falta algo além. Isso me chama a atenção. Por quê, pastor? Porque no Evangelho de João, Jesus é apresentado como verbo vivo. O que é o verbo vivo? No início, esse verbo, ele esteve presente quando Deus, ele veio reconstruir essa terra. Qual é o verbo vivo, pastor? No início, Deus disse: haja, e houve. Pedro tinha ferramenta, Pedro tinha barco, Pedro tinha, aleluia, intelecto. Pedro sabia onde o peixe estava, mas Pedro não tinha o verbo vivo. Pastor, eu tenho tudo para ter uma vida feliz e não consigo. O que falta? Falta o verbo vivo sobre a tua vida, sobre a tua história. Aleluia, glória a Deus. O que me chama a atenção é, a Bíblia vai dizer, e naquela noite nada pegaram. Quem conhece a vida, a biografia de Pedro, Pedro, quando ele é chamado, o nome dele não é Pedro, o nome dele não é Pedro. Qual é o nome de Pedro? Simão. Simão, na etimologia geral, no original, significa servo obediente. Significa o quê? Servo obediente. Pedro era ríspido, Pedro era ansioso, Pedro era bruto, Pedro tinha um temperamento difícil, mas Pedro era obediente. Fala para o teu irmão, não importa o teu temperamento. Fala assim, o que importa é a tua obediência. Não importa se você é tranquilo ou mais nervoso, se você é ansioso, o que importa é a tua obediência. É por isso que Pedro é escolhido para ser o líder daqueles apóstolos, para ser o pastor daqueles apóstolos. Porque era até nervoso, mas era obediente. Falava demais, mas era obediente. Talvez tomava atitude precipitada, mas era obediente. Porque mesmo uma noite inteira fracassada, mesmo não querendo pescar, Jesus disse, agora joga do lado direito. Ele vai lá e obedece aquilo que o mestre falou para ele. Aleluia, glória a Deus. É Deus dizendo, quando você andar conforme a minha palavra, quando você andar conforme os meus estatutos e ordenamentos, eu vou trazer uma bênção tão grande sobre a tua vida, que não vai ter lugar dentro da tua casa para comportar aquilo que Deus tem sobre a tua vida, sobre a tua história. Você crê nisso? Eu estou sentindo a glória de Deus hoje, aleluia. Repita-se comigo, Pedro tinha ferramenta. Fala assim, Pedro tinha rede. Vamos botar aqui, Pedro tinha vara de pesca, Pedro tinha barco. Pedro sabia como pescar, mas faltava para ele o verbo vivo. E quando Deus se apresenta para Pedro, a Bíblia traz o detalhe, e naquela noite nada pegaram. Eu não quero viver uma vida de passar uma noite inteira tentando e não conseguir. Chega de passar anos tentando, vivendo a mesma vida e não conseguir, tendo tudo para conseguir, mas não conseguir. Pastor, e aí, o que falta? Só falta uma palavra sobre a sua vida. Só falta o mestre liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre a tua história. Não adianta passar a vida inteira sabendo como fazer, mas não conseguir romper. Sabendo como agir, mas no final tudo é fracasso. Chega de passar uma vida inteira sabendo como fazer, sabendo como ganhar a família para Jesus. Pastor, eu sei como ganhar minha família para Jesus, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando. O que falta é uma palavra do mestre. O que é essa uma palavra, pastor? É você andar conforme as escrituras manda andar. Aleluia, ele libera uma palavra, joga a rede do lado direito. O que é isso? Isso é estratégia. Deus tem estratégia para o teu povo. O povo de Deus não anda segundo as estratégias do mundo. O povo de Deus anda segundo a estratégia de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Bem-aventurado o varão que medita no livro desta lei dia e noite, e será como árvore plantada junto aos ribeiros. E quando chegar o tempo de sol, esse tempo de sol não o matará, porque no mesmo tempo difícil ele frutificará. Oh, aleluia, você crê nisso? Aleluia, fala para o teu irmão, é tempo de andar conforme a palavra do mestre. Oh, aleluia, eu posso ouvir um glória da igreja bem alto.
Profetiza para o teu irmão, anda conforme as escrituras. Fala para ele, anda conforme as escrituras. Siga as escrituras, obedeça as escrituras, viva as escrituras, abrace as escrituras, seja como a escritura é, ande conforme a escritura mande você andar, viva conforme as escrituras manda você viver, e assim você verá o poder de Deus. Fica de pé, aleluia, fica de pé hoje. Deus querido e Deus amado, eu te peço pela vida do teu povo, repreenda todo